Já vimos que a altura máxima alcançada pelo míssil é 12,5 km. Isso foi a resposta da letra A. Agora a letra B pede o tempo para atingir essa altura. Bom, vamos voltar às nossas equações e dar uma olhada em quais delas a gente tem o tempo, a variável tempo. Bom, a gente tem o tempo aqui, a gente está falando da movimento na vertical. O movimento é puramente vertical, como a gente tinha dito. Então, a gente vai trabalhar com essas três equações aqui. E a gente tem o tempo tanto na primeira quanto na segunda equação. E a gente tem tanto a velocidade em y quanto a aceleração, que é a aceleração gravitacional. A gente também tem a altura, que a gente quer saber, a altura relacionada ao tempo, que a gente quer saber. Ou seja, o tempo na altura máxima, então a altura máxima a gente tem. Então a gente tem um momento raro aqui onde a gente pode escolher ou a primeira equação ou a segunda. A segunda é uma equação que a gente tem o t ao quadrado, vai ser um pouquinho mais difícil de fazer, então a gente escolhe a equação mais simples, que é a primeira equação, a equação da velocidade. Então vamos repetir essa equação. Vamos lá. Velocidade em y é igual a velocidade inicial em y mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade em y, bom, primeiro de tudo, a gente escreve o que acontece no ponto mais alto. Mais uma vez, no ponto mais alto a gente sabe que a velocidade em y vai a zero, não é? E a questão desse sinal aqui, da última vez a gente trabalhou com outra equação, mas a gente também tinha a aceleração desse lado, que é a aceleração gravitacional, e a gente tinha um sinal de menos. Aqui a gente vai fazer a mesma pergunta. No caso, o míssil está subindo. A aceleração gravitacional está ajudando ou está atrapalhando esse movimento? Bom, a gravidade está atrapalhando, já que o míssil ele vai desacelerando. Então, a nossa aceleração ela é menos a aceleração gravitacional, que a gente escreve menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, sabendo isso aqui, a gente vai aplicar na equação da velocidade. Bom, Vy nesse ponto mais alto é igual a zero. Isso é igual à velocidade inicial, que a gente já sabe, 5 vezes 10 ao quadrado. Isso menos a aceleração, como a gente viu aqui, menos 10, vezes o tempo, que é o que a gente quer saber. Bom, essa parte aqui é negativa, ela vai para o outro lado, positiva. Então, menos 10t vem 10t. Isso igual a 5 vezes 10 ao quadrado. Bom, esse 10 está aqui multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Isso no intuito sempre de isolar nossa incógnita, que no caso é o t. 5 vezes 10 ao quadrado sobre 10. Bom, aqui eu vou usar outra propriedade matemática, porque eu tenho um 10 em cima e tenho um 10 embaixo. Mas esse 10 aqui de baixo não tem uma potência. Quando não tem um número aqui elevado, a gente sabe que tem 1. Por quê? Porque esse número, ele me diz quantas vezes a base é multiplicada. Ou seja, o 2 aqui em cima diz que o 10 é multiplicado 2 vezes. Se eu tenho o 10 aqui embaixo puro, então significa que ele aparece uma vez. Então, eu posso colocar esse expoente 1 aqui sem problemas. E isso vai ficar da seguinte forma: como eu tenho a mesma base, ou seja, eu tenho uma fração de bases iguais, apesar dos expoentes ser diferentes, eu posso repetir a base e subtrair os expoentes. Isso fica assim, ó, 5 vezes 10 elevado a 2, numerador, menos o 1, que é o expoente do denominador. Isso aqui fica igual a 5 vezes 10, 2 menos 1, 1, ou simplesmente 10, 5 vezes 10, isso é igual a 50. Como a gente está falando de tempo, 50 segundos.
Bem, essa foi a letra B. Vamos dar uma olhada na letra C. A letra C é o seguinte, eu quero a velocidade 60 segundos depois. Bem, vamos dar uma olhada no desenho antes de continuar fazendo as contas. Vamos dar uma olhada aqui. A gente descobriu que o tempo para atingir essa altura máxima, ou seja, esse tempo da altura máxima, que eu vou chamar de Tm, T da altura máxima, foi de 50 segundos. Ou seja, para chegar aqui em cima, o míssil demorou 50 segundos. Mas olha só que interessante, a letra C pede a velocidade 60 segundos depois. Isso significa que 60 segundos depois, o míssil ele já subiu e já começou a descer. Ele estaria num ponto meio que aqui, certo? Então, se eu tenho daqui até aqui igual a 50 segundos, e eu quero saber a velocidade 60 segundos depois, significa que do ponto mais alto até esse ponto onde a letra C quer que eu analise, se passaram 10 segundos. Vocês concordam? Porque olha só, daqui para cá foram 50 segundos. Se eu somar 10 segundos, eu vou ter os 60 segundos que o exercício está pedindo. Então, eu tenho esse intervalo de tempo aqui, entre o ponto mais alto e o ponto que a letra C está pedindo, igual a 10 segundos. Mas o que eu estou fazendo nesse caso? Para deixar a nossa equação de uma forma mais fácil e resolvida, eu divido ela em duas partes. Eu divido ela numa parte de lançamento e uma parte de volta, ou seja, uma parte de ida do projétil, que no caso é o míssil, e uma parte de volta. Vamos voltar para a nossa folhinha para resolver agora a letra C. Então, vamos lá. Eu tenho a parte de volta e temos a parte de ida. Eu vou separar aqui. Digamos que a parte de ida é essa aqui, onde eu tenho a velocidade inicial de 5 vezes 10 a 2 metros por segundo, onde o projétil sobe, que no caso é o nosso míssil, até ele chegar nessa velocidade em y aqui, igual a zero. E a parte de volta é a parte que ele começa aqui em zero, em velocidade em y igual a zero, e começa a descer. A letra C pede o seguinte, ele pede 60 segundos depois. De novo, vamos ver. Daqui para cá, eu levei 50 segundos. Então, 60 segundos depois, são esses 50 de subida, mais uns 10 segundos aqui de descida. Então, eu quero saber a velocidade nesse ponto aqui. Que velocidade a partícula vai ter nesse ponto? Como é que eu calculo isso? Bom, vamos lá. Para fazer esse cálculo, a gente precisa mais uma vez voltar nas nossas equações e identificar o que eu preciso. Então, falou de movimento vertical ainda, então ainda estamos nas 3 equações aqui embaixo. Eu quero saber a velocidade. Bom, até aí, a velocidade a gente vê na primeira e na última equação. E depois, eu estou falando de tempo. O tempo não aparece na última equação, que a característica mais forte da equação de Torricelli é que ela não precisa do tempo. Então, o tempo só vai aparecer nessa equação, que é a equação da velocidade. A gente vai usar ela mais uma vez. Como? Vou pegar e repetir ela aqui do lado. Vamos lá. Eu tenho que a velocidade em y é igual à velocidade inicial em y, mais a aceleração vezes o tempo. Bem, agora o que acontece nesse ponto? Nesse ponto aqui, a velocidade em y eu não sei. É exatamente o que o exercício me pede. A velocidade inicial, ou seja, lembra que eu dividi em duas partes? Eu não estou falando mais dessa velocidade inicial, agora eu estou na parte da volta. Então, qual é a velocidade inicial na volta? É o zero, é a velocidade em y igual a zero. Essa é a nova velocidade inicial. Por quê? Porque eu dividi esse movimento em duas partes.
Eu já não estou mais na parte da ida, estou contando só a parte da volta. Então, na volta, a primeira velocidade é a velocidade igual a zero, ou seja, quando o míssil parou lá em cima, pouco antes de cair. Então, a minha nova velocidade inicial é zero. Mais uma vez, aqui, eu vou ter mais ou menos a gravidade. Depende. Agora, a gravidade está ajudando ou está atrapalhando o movimento? Bom, agora ela está ajudando, porque se não fosse a gravidade, o míssil não estaria caindo. Então, se ela está ajudando, a gente vai ter um mais, quer dizer, só mais, esquece essa coisa que eu coloquei aqui embaixo, mais g vezes o tempo. Bom, vou ignorar esse zero, colocar só VY igual. A gravidade a gente sabe que vale 10, isso vezes o tempo, ou seja, o tempo daqui até aqui, que a gente sabe que foram 10 segundos. Então, a gente sabe que a velocidade em y, ou seja, nesse ponto, a velocidade nesse ponto aqui, vai ser 10 vezes 10, ou simplesmente 100, como a gente está falando de velocidade, metros por segundo. Então, voltando para cá, a velocidade em t igual a 60 segundos vai ser igual a 100 metros por segundo.